E aí, galinha? Bom dia, boa tarde. Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula de arte. E hoje estamos encerrando aí, né? Mais essa etapa, quarto bimestre concluído com sucesso. E vamos encerrar hoje falando um pouquinho aí sobre animação, né? Sobre cinema e animação. Vocês podem acompanhar comigo, página 109, tá? A gente vai falar um pouquinho aí da tecnologia com os desenhos animados. Trouxe aqui para a gente um slide para a gente poder falar um pouquinho de tecnologia junto com a animação, tá? A animação é uma técnica visual que surgiu aí no século XIX. Nessa época, os pequenos dispositivos ópticos apresentavam truques, né, que criavam aí a ilusão do movimento, dando vida aos desenhos inanimados. Em pouco tempo aí começaram a surgir os filmes de animação que contavam história, né? Eles eram feitos com um processo utilizado ainda hoje, o quadro a quadro. Nesse procedimento, a animação é originada de uma série de desenhos produzidos um a um. Quando exibidos em sequência, em um intervalo de tempo muito curto, eles criam a ilusão de movimento contínuo. Com o surgimento das novas tecnologias, tá? A animação passou a ser produzida aí com muitos outros recursos, programas de computador, a gente até viu na sala de aula o primeiro desenho, filme, né, animação, feito todinho no computador, que foi o Toy Story, né? Não é algo tão antigo. E nós temos aí também, tá, a motion capture, que é a captura de movimento, é uma técnica de computação gráfica utilizada em diversas mídias, desde filme até games. A gente também conversou sobre isso em sala de aula, como isso é feito no Fortnite, no Free Fire. E para gravar os movimentos aí de atores, os esportistas, animais, os personagens, convertê-los de forma digital, transpondo esses movimentos para personagens criados digitalmente, trazendo aí mais naturalidade e fluidez aos movimentos corporais e faciais desses personagens. Afinal, esses movimentos foram feitos por pessoas reais. É tanto que os personagens dos videogames, os personagens dos filmes, eles acabam fazendo tudo que o ser humano faz. No Brasil, a gente começa aí, né, falando um pouquinho da história aí do desenho animado. Nós temos aí um desdobramento aí dos cartoons, das charges. O primeiro desenho animado do país era chamado aí de Kaiser. Nós temos aí o Kaiser como exemplo, né? Foi o primeiro desenho animado. Voltando aqui para o nosso slide. O Cais é uma curta-metragem de animação dirigido aí por Álvaro Martins, em 1917. É considerado o primeiro desenho animado produzido no Brasil. O filme estreou no dia 22 de janeiro de 1917, no Rio de Janeiro, meses antes aí do Brasil declarar guerra à Alemanha e iniciar sua participação na Primeira Guerra Mundial. Consistia aí de uma charge animada mostrando o imperador Guilherme pondo sobre a sua cabeça um capacete que representava o controle sobre o mundo. Em seguida, um globo terrestre crescia e engolia o líder alemão, tá? Lembrando que tem a ver aí com o fato histórico
da época. Aqui a imagem, tá, gente? Primeira animação no Brasil. Na página 110, nós temos aí O Menino e o Mundo, filme de animação brasileira exibido em mais de 80 países, como você pode imaginar. Na página 110 tem uma imagem aí, tá? De uma cena. Eu coloquei aqui também, para a gente ver. Dirigido aí por Ale Abreu. Acaba de ser indicado aí a finalíssima do Oscar de 2016. Ele ganhou há alguns dias aí o prêmio Annie Awards na categoria de melhor animação independente. E tudo isso é surpresa aí para alguns que talvez nem tivessem ouvido falar do filme. Possivelmente eles não acompanharam aí os largos passos que a animação brasileira vem dando nos últimos anos. E não foi o caso do Grupo Cinema Paradiso, que discutiu aí o filme, a estreia no início de 2014. O nosso grupo ficou muito encantado com o filme, que pediu a Ale Abreu que participasse do debate após a exibição da festa de 19 anos de existência, que foi comemorada aí em 2014, no Cine Sesc. Além dele, contamos com o amigo Sérgio Riso, crítico de cinema e assistente de direção Priscila Kelly. O Menino é um filme de animação, né? Era um desenho animado, como a gente conhece. O personagem principal era o Cuca. Ele saiu viajando aí à procura do pai dele. E durante esse caminho ele conhece muitas pessoas, explora diversos lugares. Para a criação dos personagens, como a gente pode ver aqui, né? Inclusive na imagem no livro de vocês, foi usado lápis de cor, giz de cera, embalagens, pinturas, e grande parte da criação e dos sons da natureza foi produzido no próprio estúdio. Por isso que ele mencionou que era de produção independente. Um outro exemplo que tem no livro de vocês de filme feito aí por animação é Com Amor, Van Gogh, conta a história aí do pintor Van Gogh, do Vincent Van Gogh. Para essa animação foram feitas pinturas. Aqui no livro vocês têm um exemplo, aqui é outra. Essa técnica aí é a mesma técnica que Van Gogh usava nas obras, tá? Foram pintados 65 mil quadros por 125 pintores. É um filme biográfico, como a gente viu, conta a história aí do Van Gogh, foi escrito por Dorota Kobiela e foi produzido por Hugh Welkman, Mac Taggart, né? O desenvolvimento foi financiado pela Polish Film Institute, está sendo vendido pelo Cinema Management Group. Os financiadores aí incluem a RBF Productions, né? A ideia desse filme sobre Van Gogh surgiu aí de Dorota Kobiela, que também é pintora, após se aprofundar nas técnicas e nas histórias de Van Gogh, através das cartas, né, durante um período de crise pessoal. Inicialmente é uma curta-metragem de 17 minutos, com telas feitas por Dorota. Cada um dos 65 mil quadros, com a técnica frame, é uma pintura a óleo, usando a mesma técnica que o Van Gogh, tudo feito por uma equipe de 125 pintores. Além da técnica aí, nós temos também aí o to flip, tá? A gente fez até em sala de aula também, o bloquinho, né? Que é também chamado de folioscópio, que é uma coleção de imagens organizadas sequencialmente, em geral no formato de um livreto, para ser folheado, dando a impressão de movimento e criando a sequência animada sem a ajuda de uma máquina. Muito popular nos séculos XIX, no início do século XX, sendo fabricados até hoje, tá? Nós fizemos aí o flipbook em sala de aula, foi super divertido. E é isso, e eu tô morrendo
Já de saudade de vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana com a nossa revisão. Tchau!